Beleza. Meus amigos e minhas amigas do Brasil, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para os nossos queridos internautas do Brasil e também do mundo. Olha, é o programa Calçada da Fama, que está começando agora. E eu tenho um imenso prazer de, neste domingo, dia 25, dia que estamos comemorando o primeiro aniversário. Um ano de programa, aliás, de programa não, vai fazer um ano ainda do programa Calçada da Fama. Agora a nossa TV, Lira TV, a TV da gente, está no ar já há um ano, minha gente. Não é brincadeira não, há um ano. E inclusive a gente adianta de que já estamos fechando aí a casa das 12 mil visualizações. São 12 mil acessos aqui no nosso canal Lira TV, a TV da gente. Nada melhor do que começar o programa hoje, programa Calçada da Fama, com um grande amigo nosso, companheiro de rádio, já de longas datas, né? Eu que fundei a Rádio Educadora do município de Frei Paulo, antiga AM, era amplitude modulada, depois migrou para a frequência modulada, hoje é Educadora FM, aqui na cidade de Frei Paulo, município de Sergipe, Brasil e mundo. Nosso querido Mário Sena, ele é narrador esportivo da Rádio Jornal de Aracaju, mas começou na Rádio Educadora de Frei Paulo. E a gente tem um quadro aqui no Calçada da Fama, é Minha Vida no Rádio. E há muito tempo que eu tenho interesse em conversar com o nosso querido Mário Sena para ele contar toda a vida dele, toda a sua trajetória no rádio. Mário, é um prazer tê-lo aqui, lhe ver e lhe ouvir, não só aqui no Brasil, também no mundo, no programa Calçada da Fama. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário. Um abraço para você, Tulira, para os amigos internautas, é um prazer imenso. Um adendo só, ele está me chamando Tulira, porque meu apelido aqui em Frei Paulo é Tulira. Aí o Tulira é o nome, e aqui em Frei Paulo fico batizado como Tulira. Verdade. Aí o Tulira para todos e Tulira para a gente, né, na intimidade. Na intimidade, é verdade. Prazer imenso, principalmente para você, internauta, que está Continue falando que eu vou aumentar o zoom para a gente ficar cheia na tela. Pode ficar falando. É verdade, Tulira. Eu, como você frisou, a Rádio Educadora de Frei Paulo é uma universidade, como sempre disse o senhor Escolinha do rádio. O senhor José Arnaldo, proprietário, quando ele teve a ideia de montar a Rádio Educadora de Frei Paulo em Frei Paulo, ele foi claro dizer que estaria montando a Universidade de Comunicação para os filhos de Frei Paulo pudessem aprender, se tornar profissionais. E para que isso acontecesse, ele precisava de bons professores. Né? É tanto que a equipe que veio inaugurar a Rádio Educadora de Frei Paulo, uma mega equipe naquela oportunidade, você um dos grandes membros, e nós aprendemos a gostar do rádio e aprendemos a trabalhar no rádio a partir do momento que vocês chegaram aqui em Frei Paulo. Gilmar Carvalho foi quem encabeçou essa lista. Verdade. Grande Gilmar Carvalho, grande radialista em Aracaju. E aí, veio Mena Mendes, veio Almir Andrade. A rádio foi fundada, me permita, viu, Mário? Ela foi fundada no dia 9 de fevereiro de 1990. Foi um dia de sábado, 4 da tarde, eu lembro. Eu sei toda a história. E eu cheguei aqui na segunda. Cheguei na segunda, já encontrei você. Encontrei você com um jogador de futebol, viu? Isso. Antes, né, que o Tulira trouxesse essa informação, quer dizer a você que eu não tinha pretensão de ser radialista, né? Não tinha pretensão de ser radialista. Minha pretensão e vontade, como todo garoto do Brasil, era ser jogador de futebol. Claro, né? Claro. Eu entrei no rádio a partir do momento que eu deixei de jogar bola. Quando eu cheguei aqui em Frei Paulo, machucado, já não podia mais jogar futebol. Jogou em que tem? Quais os times você jogou em Sergipe? Em Sergipe joguei no Vasco Esporte Clube, na capital sergipana. Do Inspetor G6. Isso. Lembro. Eu joguei no Vasco Esporte Clube, lá consegui ser bicampeão sergipano juvenil. Fui campeão profissional em 1987. Depois tive uma passagem rápida pelo Centro Esportivo Maruinense, o Fantasma Minha Camarada, como a gente conhece aqui no Estado de Sergipe. Mas jogou com o Osés, não? Não. Foi Osés foi depois de você. Primeiro, não. A passagem de Osés pelo Marinense foi bem antes da minha, né? Bem antes. Ele foi da época de Joval, centroavante de Joval. Ah, lembro. Ele era reserva de Joval. Isso. Eu vim depois do Osés e do Joval. Foi curta a passagem e teve uma pequena experiência no Porto de Caruaru.
Foi pro Porto Caruaru, Mário? Porto Caruaru, Pernambuco. Aham. Mas aí foi quando eu me machuquei. Nosso amigo Cadmo Barros, Isso. Alfeiro, aquela turma toda eu conheço. Quando eu me machuquei, tive que voltar para Frei Paulo para me tratar do joelho. Você jogou no Corinthians, Zé Arinaldo? Foi quando eu cheguei aqui no Corinthians de volta. Aham. Né? O Corinthians estava na segunda divisão do campeonato sergipano. E Zé Arinaldo precisava de um atacante de lado para compor ali à frente. Uhum. Foi quando ele me convidou. Você, Marivaldo. Eu, Marivaldo e Joval. Era o Joval ataque. também. O paraibano Marivaldo. É, Você Marivaldo, lembrou muito bem. paraibano. O paraibano Marivaldo. Eu, Marivaldo e Joval era o ataque do Corinthians naquela época. O Corinthians conseguiu ser vice-campeão do estado da segundona, galgou a vaga para a divisão de elite Uhum. do futebol sergipano, mas infelizmente problemas políticos na época, né? Uhum. É. O Corinthians ficou impossibilitado de disputar o campeonato sergipano porque o prefeito, na oportunidade que ganhou a eleição, não permitiu que o time jogasse no estádio. E aí então nós cedemos a vaga para uma outra equipe. Mas naquele momento em que eu estava no Corinthians, que não podia mais jogar futebol por causa do joelho, o Zé Arinaldo me convidou para que eu pudesse ficar na rádio. Na rádio. Trabalhando com a equipe de esporte que tinha na rádio da Você oportunidade. já acompanhava a gente, que eu lembro. Isso. Praticamente todos os dias, Mário, estava aí, a rádio era aqui pertinho, na Justamente. Avenida José da Cunha. Eu observava você trabalhando, o final de Gilmar Santos, Gilmar Santos, Rosalvo grande Gilmar, que Soares, Deus o tenha. final do Rosalvo Soares. Era uma Também. equipe realmente fantástica. E na oportunidade, quem estava narrando o futebol na educadora era o final de Gilmar Santos. Final de Gilmar Santos, exato. Trabalhava. Você foi meu repórter esportivo, lembra? Você disse Lá tudo. em Carira, no jogo em Carira. Você disse tudo. Eu encabecei a equipe de esporte, depois de Gilmar faleceu, e você foi o nosso repórter. Verdade. Eu lembro ainda. E eu comecei a trabalhar com vocês sem compromisso profissional, né? Uhum. Tá a questão de estar aprendendo e sem compromisso Para aprender vale tudo, viu? e sem vínculo nenhum com a emissora. Uhum. Foi a partir desse momento que eu comecei a gostar do rádio e me interessar. E vi no rádio a possibilidade de me tornar um profissional da comunicação, já que eu tinha facilidade de me comunicar no esporte, porque eu tinha sido jogador de futebol. Uhum. Né? E conhece bem. E conhecia bem o esporte. E aí eu digo que é uma possibilidade de eu me tornar um profissional da comunicação e enveredar no rádio por esse caminho, que é justamente o esporte. Uhum. E foi daí então que eu comecei no rádio, isso em 1998. Uhum. 1998. 98. E aí, daí então, eu deslanchei, comecei a trabalhar no rádio. Assim. Quem influenciou você, Mário Sena, a ser narrador esportivo? Foi Carlos Magalhães? Olha, Velho Magá? Magá foi uma peça, pode dizer, um espelho, né? Espelho. Uma inspiração. Grande narrador. Né? Mas eu, quando comecei a trabalhar no rádio, a minha intenção era me tornar um repórter Uhum. esportivo, porque eu achava interessante quando os repórteres me perguntavam no estádio, nos gramados, algo sobre o jogo. Uhum. Eu digo, e aqui eu tenho facilidade de fazer, porque assim como eu fui jogador e os repórteres me perguntavam, Uhum. eu digo, tudo aquilo que eles me perguntavam, eu vou perguntar aos outros, porque nunca vai mudar. Também, Nunca vai mudar, as perguntas são as mesmas até hoje. Claro, claro. E eu comecei como repórter. É aquele feijão com arroz. Isso, eu comecei como repórter no rádio, mas como eu tinha facilidade de falar rápido, porque eu, quando era criança, guri, meu pai, a minha mãe mandava eu ir comprar alguma coisa no centro Um do abraço mercado. ao seu pai que está nos assistindo aqui, seu Zé de Olímpio. Grande Zé de Olímpio, um abraço, hein? Verdade. E aí, Túlio, como eu tinha facilidade, né? Quando eu era criança, eu ia comprar alguma coisa na rua, eu ia correndo para ir e voltar rápido. Eu ia correndo e narrando, simulando um jogo, né? Uma partida de futebol, eu jogando e, como sempre, no final do lance eu sempre fazia o gol, né? E eu fiquei com isso na minha mente. Tinha facilidade, eu ia narrando o jogo em uma partida imaginária, ia correndo, voltava correndo, e eu tinha essa facilidade. Né? Muita gente fez isso, Mário. Eu acredito que é o início de... Já eu fazia no quintal de casa com a mangueira do jardim. A mangueira era o meu microfone. E aprendeu? Aprendi. Pronto, você aprendeu, tá aí até hoje, é um grande profissional. 50 anos já de rádio, enraizado. Um grande profissional da comunicação. Como eu tenho essa facilidade, eu quando entrei no rádio como repórter, eu digo, bom, um dia eu vou me tornar narrador, vou me tornar narrador de futebol, porque eu tenho essa facilidade. Eu tinha na minha mente que eu tinha essa facilidade de narrar, porque falava rápido e acompanhava o lance. E fui treinando, né? E uma hora que chegar a oportunidade, eu vou ter como me apresentar como um narrador no futebol.
É verdade que você já foi para a Argentina para fazer a Copa América, Mário? Já. Foi minha primeira viagem internacional. Minha primeira viagem internacional. Inclusive, aí eu já quero abraçar e agradecer o Carlos Magalhães, que foi quem me deu essa oportunidade. Exato. Magá foi para o Rádio Sergipano, foi e é. Né? Foi e é para o Rádio Sergipano. Eu acho que uma lenda do Rádio Sergipano. Eu acho que o maior ícone da radiofonia hoje em Sergipe é Carlos Magalhães. Ele teve essa visão. Eu comecei narrando aqui na Rádio Educadora de Frei Paulo, depois me transferi para a rádio da cidade de Itabaiana, narrei alguns jogos na Princesa FM, e lá na cidade de Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça, eu narrando um dia... Era o presidente Médici na época. Anteriormente o presidente Médici. Hoje Etelvino Mendonça. Isso. E lá no estádio Presidente Médici, anteriormente, eu narrando um jogo entre Confiança e Itabaiana, um clássico pelo futebol sergipano, pelo campeonato estadual. Carlos Magalhães estava lá, na época eu não percebi a presença dele, ele ficou atrás, eu na cabine, daqui atrás, e observando eu narrar. Como ele estava precisando de um narrador, depois que terminou a transmissão, ele chegou para mim e perguntou quem eu era, me identifiquei, meu nome é Mário Sena, trabalho na Rádio Educadora de Frei Paulo. Ele disse, estou precisando de um narrador na minha equipe. Se você topar e quiser se transferir para a Rádio Jornal de Aracaju, a partir de hoje, já lhe convido para nós sentarmos e nessa conversa a gente acertar aí as bases para a gente poder trabalhar juntos na Rádio Jornal. Isso em 2005. 2005. E assim aconteceu. Eu fui para a Rádio Jornal trabalhar com o Magá. Minha intenção não era ser o narrador da equipe dele, sim um repórter da equipe dele. Chegando lá, ele disse, não, eu preciso de um narrador e você se encaixa dentro do padrão da minha equipe aqui na Rádio Jornal. Comecei trabalhando na Jornal, como sempre, dificuldades muitas, porque você chega do rádio do interior na capital, tem sempre aquela... Há uma certa discriminação, isso, uma barreira, sempre acontece. Sempre tem uma barreira, mas deu tudo certo. Comecei trabalhei com o Magá por muitos anos. De 2005 até hoje eu não saí mais da equipe da Rádio Jornal. Trabalhei, eu acho que uns 13, 14, 15 anos com o Magá e continuo na Rádio Jornal, numa equipe que transmite o futebol sergipano o ano todo. São grandes equipes. O Rádio Sergipano é fantástico. Nós temos muitas emissoras que transmitem futebol, muitas emissoras em Itabaiana, em Lagarto, em todo o estado, e a capital sergipana não é diferente. Através do rádio, você está conhecendo o Brasil todo, né, Mário? Você tem viagem para um estado, para outro, para narrar. Eu me lembro recentemente, quando falei com você, convidando para participar do programa, você disse, olha, eu não posso, que eu estou indo para o Rio Grande do Sul, fazer o jogo do Itabaiana, não foi isso? Pronto, você falou tudo. Eu não quero dizer que conheço o Brasil todo. Porque é aquela boa parte, né? Mas eu acho que 70% do Brasil nós já viajamos, transmitindo futebol, acompanhando futebol sergipano. E a primeira viagem de avião, deu um friozinho na barriga? A primeira viagem de avião não foi como cronista esportivo. A primeira viagem de avião ainda era, na época que eu era jogador de futebol. Jogador de futebol. Eu era da base do Vasco Esporte Clube. E nós fomos convocados, eu e mais 2 jogadores do Vasco, nós fomos convocados para a Seleção Sergipana de Juniores, na época. Nós fomos para um Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenis no Espírito Santo, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Guarapari, Foi a primeira vez que eu andei de avião. Confesso a você que não desisti porque já estava trepado no bicho, senão eu teria desistido, cara. Deu aquele frio na barriga. Barriga verde, menino do interior, né? Tinha viajado para fora do estado e de repente você ir para fora do estado e já fazer uma viagem de avião, isso realmente mexeu com E agora no rádio é um café pequeno para você. Porque a partir do momento que eu cheguei na Rádio Jornal, a equipe de Carlos Magalhães, uma das melhores equipes do Nordeste. É verdade. Ele tinha o prazer de dizer, a minha equipe transmite tudo onde estiver uma equipe do futebol sergipano. É verdade. E aí eu fui para Jaraguá do Sul, no Santa Catarina, fui para o Rio Grande do Sul, para São Paulo já várias vezes, transmiti Copa São Paulo de Futebol Júnior, acompanhando o Confiança. No Nordeste nós conhecemos os 9 estados do Nordeste. E uma boa parte. Até na minha terra, em Recife, até no Arrudão, Ilha do Retiro, já transmiti nos 3, só não ainda transmiti
na Arena Pernambuco agora. Lá em São Lourenço da Mata. Ainda não fui transmitir lá em São Lourenço da Mata. Os outros 13 mas anos os outros estádios na ilha. O Arruda, José do Rego Maciel e os Aflitos. O Eladio de Barros Carvalho. Por muitas vezes já transmiti acompanhando futebol sergipano, né, em competições nacionais. Então, do Brasil a gente já conhece uma boa parte, graças ao rádio. Graças ao rádio e a iniciativa de Carlos Magalhães. Essa condição. É verdade. E o Magá é realmente um cara fantástico, eu não me canso de dizer. A gente que trabalha no rádio, somente essa minha geração, não sei a sua, né, porque você é bem mais velho no rádio que eu, mas a minha geração, nós que militamos no rádio esportivo, a gente deve muito a Carlos Magalhães. Eu sei disso. Nós devemos muito a Carlos Magalhães. É uma figura fantástica. Muitas pessoas não gostavam de trabalhar com o Magá, dizendo que ele era muito bruto, mas o coração é de criança. É verdade. O Magá tem aquele sistema de trabalho por ser muito profissional. Ele quer que todos nós sejamos como ele. Né? Ele é muito profissional no rádio, ele queria que todos da equipe fossem como ele. Não é, né? Cada um tem seu sistema, cada um tem seu jeito de trabalhar, mas Magá, por ser muito profissional, ele é muito exigente. Mas foi um cara que eu aprendi muito com Carlos Magalhães e devo a ele essa parte no rádio, de conhecer o Brasil quase todo através do rádio, por causa de Magá e por causa do canal Rádio Jornal, e coincidentemente hoje é uma empresa também do grupo José Arinaldo Oliveira, a qual eu faço parte. José Arinaldo, proprietário da Rádio Jornal, além da Educadora, que ele fundou aqui. Você sabe muito bem que você foi um dos fundadores da Educadora, é um grupo que realmente lhe dá essa condição de você trabalhar com liberdade, isso aí a gente agradece também aos proprietários da rede de comunicação. É verdade. Agora, meu amigo Mário Sena, me diga uma coisa. Aqui na Educadora da Frei Paulo, como é que veio essa de você apresentar programas musicais? Você disse que jockey. Olha, aí sim já foi influência de vocês, pioneiros, né? Eu via muito... Pessoa, Tulira chegou! Era a sua frase. Eu fazia inicial, um programa sertanejo toda tarde aqui, na Educadora. Tulira chegou, pessoa! Eu não esqueço dessa frase nunca, porque teve uma época, logo no início da minha presença na Educadora, eu trabalhei algumas vezes como operador para você. Você foi meu operador. Foi seu operador. Aí você dizia, pessoa, com muito orgulho. Pessoa, Tulira chegou. Eu não esqueço dessa frase. Com Mina Mendes, Frei Paulo, tua hospitalidade é bem maior do que sua extensão territorial. Eu achava interessante a fala de vocês. Rapaz, isso aí dá para copiar esses caras, né? E não deu outra, né? Um dia que eu tiver a oportunidade de apresentar um programa, eu também vou falar assim, vou criar umas frases que me identifiquem, que identifique a emissora, a nossa região. E uma daquelas vezes, a Educadora estava precisando de um locutor. Você conheceu muito bem Paulo Oliveira, um cearense de Carapicuíba. Grande Paulo Oliveira, cabelo de raposa. Deve estar, vai assistir a gente aí, porque as redes sociais, as redes sociais vai espalhar aí pelo mundo. Vai chegar até ele, essas imagens, e ele vai lembrar muito bem da gente. Grande Paulo Oliveira, de Crateús, no Ceará. Era um cearensezinho interessante, do cabelo galego, assim, arrupiado, assim, né, de um estilo Chitãozinho Chororó. Aí de Belém, quando ele dizia, mas acabou velho, já comeu minha merenda. E eu não esqueço nunca do Paulo Oliveira. Ele era o locutor da madrugada, né? Ele abria a programação da rádio às 4 da manhã. Colocava a rádio no ar. Ele precisava dormir cedo para acordar cedo para abrir a rádio. E ele deu a vontade de ir embora, com saudade da família, saudade da namorada. Pedi para Zenaldo para ir embora. Zenaldo fizesse as contas dele, que ele ia embora. E Zenaldo, rapaz, fique. Até que Zenaldo não queria que ele fosse, né? Mas ele quis, eu queria ir embora. Zenaldo deu as contas dele, ele foi embora. E Zenaldo ficou preocupado em encontrar uma pessoa para abrir a rádio às 4 da manhã. Foi quando eu me prontifiquei. Eu já sei trabalhar aqui na mesa, já estou falando já no microfone, já estou bem, de uma certa forma, já estou bem desarnado no microfone. Eu posso abrir a rádio para você, até sei contratar um profissional. Se você sabe, você vai abrir a rádio a partir de segunda-feira, até eu encontrar um profissional para vir para esse lugar. Comecei a trabalhar no rádio aí de madrugada, fazendo programa, né? Na época não existia a tecnologia que existe hoje, né? Hoje é tudo muito moderno. Tudo sofisticado. E com um detalhe, Tulira, né? Antigamente era cartinha escrita mesmo. Era. Né? E pra gente entender o que está ali escrito ali, meu amigo. Justamente. Eu que o diga, viu? As que eu recebia, tenha paciência. E aí, quando a gente inventava, às vezes. Inventava, né? Você não inventava nome fictício. Você olhava para o que eu achava, você achava que estava escrito.
E eu comecei a trabalhar de madrugada, abrindo a rádio, fazendo um programa sertanejo. Era na época da cartinha, lia muitas cartinhas, um abraço, povo da roça, do campo. Rapaz, eu achava engraçado quando eu abria uma cartinha, aí tinha dinheiro dentro, não colocava 5 reais, 2, 3. Era um barato. Agora tem um detalhe, que tem uma coisa que os ouvintes deram a você, me deram por muito tempo, e a gente nunca conseguiu vender. Que era a voz de ouro, né? Meu locutor, Ailton Lira, locutor da voz de ouro. A voz de Eu ouro. nunca conseguia vender, né? Voz de veludo. Porque se a gente pudesse vender, eu estaria rico, né? Todo mundo vendia a voz de ouro. E foi assim o início como disc jockey. Eu comecei a trabalhar de madrugada, substituindo o Paulo Oliveira. E aí o rádio, como é dinâmico, e você sabe muito bem, você é um peregrino do rádio. Sou. Quantas emissoras você já passou do Brasil? Completei 40 já. Olha, 40 emissoras. 3 anos que eu estou fora de rádio, estou tentando me aposentar, mas já completei 40 em 50 anos de rádio. Então, para que você entenda, eu quero dizer. Comecei na Rádio Cultura Nordeste, em Caruaru, que é também a escolinha. Quantos anos tem que você mora aqui? Eu moro aqui há 35 anos, se quiser. Que é um cidadão Frei Paulo. Eu moro aqui em Frei Paulo há 35 anos. Tenho o título de cidadão Frei Paulistano. Recebi em 2012. O autor, eu digo aqui, meu amigo Milton, da ambulância vereador da época. E tenho o título de cidadão itabaianense mais cedo. Lá foi em 2004. Foi propositura apresentada pela vereadora Edilene de Zemil Zé Dona, né? A quem eu agradeço, né? Por ter lembrado do nosso nome. Então, tenho 2 títulos de cidadão aqui em Sergipe, graças a Deus. Então, Pernambucano como cidadão, Frei Paulistano, cidadão itabaianense. Então, para que você entenda o De que eu quero Caruaru, dizer, capital do forró, para cá. é um cidadão da Sergipana, né? Mais de perto, eu digo, mais Frei Paulistano do que Sergipano. Exato, A exato. maior parte da sua passagem por Sergipe é aqui na cidade de Frei Paulo. Com mais de 30 anos de história com a gente. Já é um cidadão, já é um dos nossos, a gente já pode dizer assim. E para que você entenda, quer dizer que como o rádio é dinâmico, assim como vocês chegaram para inaugurar a Educadora, nenhum de vocês trabalham mais por aqui, né? É verdade. Você já milita no rádio Itabaianense, Mena Mendes, Chaparudo, Inhahá, alguns já morreram, e foi renovando. Albin Andrade foi para Aracaju, depois Pra Itabaiana. jornal, Nem pra sei se ele jornal. continua na época Itabaiana. Continua. Nunca mais vi meu amigo Continua no Almir. rádio Itabaianense. Exato. E alguns já não estão mais entre nós, já faleceram. Nosso E aí- amigo João Batista Santana, que trabalhou aqui também, já foi. Isso, né? Rosalvo Soares, Gilmar Santos. Muita gente boa, viu? Só Que nos profissional, deixou só profissional de alto e foi gabarito. para o andar de cima. Verdade, só profissional de alto gabarito. É verdade. De alto gabarito. Tem muitos profissionais que passaram por aqui. Como o rádio exige esse dinamismo, né? Você passa, é o ciclo. Você passou, já foi embora, outro Exato. vieram. E a rádio precisou renovar. E dentro dessa renovação foi quando o Zé Naldo encaixou a minha pessoa, Fernando Barbosa, Ronaldo Silva, O Cacá Carlos Alberto, Cacaia, né? todos nós, Frei Paulistanos, né, que começamos o rádio, hoje somos locutores da emissora local. Então a influência para me tornar um disc jockey foi também vocês. Ailton Lira, Mena Mendes, Rosalvo Soares, João Batista Santana, Gilmar né? Carvalho. Gilmar Carvalho, finado Gilmar Santos, que eram locutores que a gente chamava de alto nível, e a gente precisava, né, se espelhar em vocês para que se tornássemos, né, os profissionais que hoje somos. Mário, você fez muitos amigos no rádio, Mário? Tenho muitos. Uhum. Graças a Deus, posso dizer para você, nunca fiz inimizades no rádio. Isso é bom. Só amigos, né? Desde o início lá na Avenida José da Cunha, na Educadora, na Avenida José da Cunha, até hoje. Aqui pertinho. É verdade. Até hoje eu só faço amizades boas no rádio. Porque eu digo sempre que o rádio ele aproximando você não só dos outros locutores, como do povo, do povão. Porque o ouvinte de rádio, ele tem em você um artista. Ele tem o locutor como se fosse um artista, né? O ídolo dele. E as pessoas que vêm nos conhecer são... Quem é seu ídolo, Mário, no rádio? Olha, Tolida, eu sempre digo que no rádio, quando eu comecei no rádio, a minha vontade era me tornar um narrador de futebol, né? Narrador de futebol. E eu sempre ouvia, ainda hoje eu ouço, né? O José Carlos Araújo. José Carlos Araújo. Né? José Carlos Araújo. Que eu já sou do tempo em que acompanhei Jorge Cury. Saudoso Jorge Cury da Globo. Verdade. Conheci pessoalmente. Ele, João Saldanha, Kleber Leite, Loureiro Neto, aquela turma toda. Quando eu falo em José Carlos Araújo é porque... Roberto Cabrini, trabalhei com o Roberto Cabrini, fazendo a mesma cobertura em Recife. Ele estava na Globo na época, com o Luciano do Vale. Você teve boas influências também, né? Você teve boas influências. Quando eu falo José Carlos Araújo é porque quando eu era guri, eu via a Rádio Globo do Rio
ele narrando os jogos do Vasco. Como eu sou vascaíno, eu achava aquilo interessante, o máximo ele narrar os gols do Vasco. E eu digo, um dia eu vou fazer um gol para esse cara narrar. Eu já falei na Globo do Rio, viu? Lembra de um programa esportivo chamado Panorama Esportivo? Lembro, sim. À noite? Eu estava em Caruaru na época, na Rádio Verdade. O Central ia jogar contra o Vasco, lá em Caruaru. Aí alguém da Globo ligou, tem um reportagem, tem, aí Lira. Aí eu, na bucha, falando do Central, Panorama Esportivo. Eu posso dizer que... Era com Gilson Ricardo, já morreu. Aquela turma boa. Eu sou testemunha que eu já vi em sua residência, uma foto sua, você entrevistando Zico. Roberto Namito também, não sei se você viu lá. Eu vi, tem uma foto sua você entrevistando o Zico. Por incrível que pareça, essa foto que eu tirei com o Zico, a Rede Globo focalizou na hora. Porque perto de mim na foto tem uma pessoa com um braço, um relógio, segurando o microfone. Ali é Roberto Cabrini. Estava esperando eu largar Zico para ele entrevistar. E o Luciano do Vale lá em cima. Pronto. Roberto Cabrini, vai começar a dizer agora. Meu pai estava em casa e disse, oxa, eu vi você abraçado com um jogador Zico. Ele foi para bater foto. Não foi com um jogador qualquer não, viu? Foi com Arthur Coimbra. Arthur Antônio Coimbra, o Galinho Quintino. O Zico, o maior jogador da história do Flamengo. Foi no jogo da seleção contra a Suíça. Verdade. Brasil e Suíça. Então, lá no Arruda. É como eu estava falando para você. E o rádio lhe proporciona isso, vocês fazerem amizades. Exato. Pessoas que passaram na sua história, na sua trajetória como profissional. E até hoje, graças a Deus, eu só fiz amizades, e boas amizades. Continuo fazendo, porque o rádio vai nos conceder ainda muitos anos, né? Para que a gente possa fazer novas amizades. Pode ter certeza disso. Agora, a questão do meu ídolo no rádio, eu digo assim, especificamente eu não tenho um ídolo. Admirava José Carlos Araújo, como admirava os grandes narradores de Sergipe. Eu tive a oportunidade de ouvir aqui Carlos Magalhães. Zé Antônio Marques, que é muito bom também. Andrade Lima. Né? Saudoso Francis de Andrade. Esse era top, cara. Né? Francis de Andrade, um dos maiores narradores do futebol brasileiro. Era o segundo Jorge Cury, viu? Verdade. Vozeirão. Tinha um gogó invejável, né? Fui produtor dele na FM Itabaiana, em jornalismo. Era completo. Francis de Andrade era o comunicador completo. Né? Com certeza. Se fosse fazer um programa de esquizoque, faria com brilhantismo, narrador esportivo, apresentador de jornalismo, o cara era completo. Fora de série, né? fora de série. E dos narradores de Sergipe que eu ouvi... Eu aprendi muito com ele. Eu ouvi muitos radialistas, narradores esportivos, como Carlos Magalhães, José Antônio Marques, Alexandre Santos. Isso, grande Alexandre. Andrade Lima. Né? Por incrível que pareça, eu não cheguei a ouvir, mas ouvi algumas gravações do saudoso Silva Lima. Silva Lima. Né, que foi uma lenda do rádio sergipano. Exato. Por incrível que pareça, Silva Lima tinha um programa na radiofonia sergipana, ao meu dia, que chamava Informativo Cinzano. Cinzano era. Informativo Cinzano. Começava meio dia em ponto. Era uma audiência. E eu nasci um dia de quarta-feira, meio dia em ponto, quando Silva Lima iniciou seu programa, eu berrei lá chorando, né? E o Silva Lima foi também assim um nome que eu sempre ouvi falar no rádio, né? E das grandes personalidades do rádio, dos grandes homens do rádio sergipano, a gente trabalhando, não digo assim ídolo, mas a gente se identifica com muitos narradores, né? Eu gosto de ouvir todos os narradores do Brasil, para que de cada um eu tire algo que possa completar o narrador Mário Sena. Graças a Deus está dando certo. Eu estou no rádio, gosto do rádio, vivo do rádio. Você sendo uma pessoa realizada no rádio, Mário? Acredito que ainda vamos ter algo a... Esse era o seu grande sonho? Ser radialista? Ser radialista? Não. Como eu falei no início da nossa conversa, não era. Né? Era jogador de futebol. Minha vontade era ser um jogador de futebol, né? Tentei, não consegui, era ser um jogador de futebol. Consegui assim, entre aspas, né? Me profissionalizei, joguei, mas não consegui nem a fama, nem o dinheiro, né? A grana, para me tornar rico. Voltando, o título do programa do quadro do programa é Minha Vida no Rádio. Mas eu sei como era jogador de futebol, a gente volta mais uma vez a fazer uma pergunta sobre jogador de futebol. Tem alguém que já jogou com você que se tornou famoso no futebol? Tem. Tem que jogou. Você pode citar aí? Eu já joguei, por exemplo. Missinho, que jogou no Vasco. Missinho, que é também Frei Paulistano. Eu joguei com Missinho, acho que uns 6 a 8 anos no Vasco de Aracaju. E Missinho, quando saiu do Vasco, em 1988, foi quando o
O Vasco foi campeão em 87, em 88 ele saiu e foi para Catuense, na Bahia. Catuense, da Bahia. Da Catuense ele foi para o Vasco do Rio. Na época chegou a jogar no Vasco do Rio com Bebeto, Bismarck, Roberto Namite, China, Guina. Isso. Eram grandes jogadores do Vasco. A Gama e Missinho se tornou um grande jogador do Vasco do Rio de Janeiro. Depois foi para o Guarani, de Campinas. E Missinho foi um dos nomes. Jogou em Pernambuco, na minha terra. Jogou também. Jogou em Salvador, no time do Vitória, jogou em Pernambuco. Missinho foi um dos grandes nomes que fez história no futebol brasileiro, que eu joguei. E teve outro jogador. O Nando jogou com você, Moreninho? Não, quando eu cheguei no Vasco, o Nando estava no Cotinguinho. Ailton, zagueiro, já morreu, jogou com você? Não, também tinha ido já para Minas Gerais. E teve um outro jogador que eu joguei contra. Joguei contra por muitas vezes. Joguei com ele junto na seleção sergipana de juniores, foi o Sandoval. Sandoval, uma das. Jogou no Inter, jogou no Americano lá de São Paulo, foi campeão paulista, por esse Americano. Isso. Jogou no Internacional do Rio Grande do Sul. Sandoval foi um grande jogador em nível nacional. Eu joguei com o Sandoval, ao lado de Sandoval, na seleção sergipana de juniores. Aí contra ele jogando no Sergipe, eu era jogar no Vasco, ele jogava no Sergipe, joguei muitas vezes contra o Sandoval no Batistão, ele jogando pelo Sergipe. E ele também foi um dos nomes que se destacaram no futebol sergipano, naquela época se destacaram em nível nacional. E eu tive o prazer de jogar contra, né? Já transmitiu alguma partida de futebol no Maracanã, Mário? Ainda não. Mas vai chegar o dia, viu? Mas vai chegar o dia. Vai chegar a oportunidade de um dia. Quem sabe, a gente vive torcendo, Lira. A gente que trabalha no rádio, a gente torce para que o futebol sergipano cresça. Cresça, exato. Por exemplo, eu digo para você, eu já viajei o Brasil quase todo com o futebol sergipano, mas foi em competições nacionais e em algumas divisões que a gente quer avançar. Né? Série D, Série C. Isso. Recentemente o Confiança chegou até a Série B. Né? Nós tivemos o prazer, foi na época da pandemia, dos 2 anos de pandemia, nós conseguimos viajar o Brasil quase todo com Confiança pela Série B, mas infelizmente foi rebaixado, hoje está na Série C, tomara que permaneça, né? Tanto o Itabaiana como o Confiança, mas a gente sonha um dia uma equipe sergipana possa chegar de novo na Série B, até mesmo avançar para a Série A, para a gente poder transmitir no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão, no Brasil todo, nesses grandes estádios que a gente só ouve falar e vê pela televisão. A gente quer um dia também brilhar com o futebol sergipano nesses grandes estádios, mas já transmitir em muitos bons estádios em todo o Brasil, viu, Túlio? Estamos apresentando o programa Calçada da Fama, aqui pela Lira TV, a TV da gente. Olha, gente, eu faço um apelo aos nossos queridos internautas que os nossos vídeos, eles procurem comentar, passar para outras pessoas também de outros grupos, né? E também se inscrever aqui e deixar like, né? Não custa nada, é de graça. O engrandecimento do nosso canal, Lira TV, a TV da gente, depende muito de você, internauta amigo. Mário, eu estou muito satisfeito em ter conversado com você aqui. Espero que você vá ao nosso estúdio provisório lá, na sede, na rua Eulina Barbosa Dantas, no bairro União. Você vá ao vivo. Esse programa é apresentado ao vivo todos os domingos, das 9 até as 10 da manhã, aqui pelo canal Lira TV, a TV da gente, e retransmitido pelo outro canal que temos também, que é o Ailton Lira, Repórter do Povo. Fica à vontade, Mário, para a sua despedida. A felicidade agora que me invade é gigantesca. Eu estou me tornando um pouquinho mais famoso através do canal. Você está sendo visto no mundo todo agora, viu? Eu ia dizer, né? A partir do momento que você me concedeu aí essa oportunidade de estar me entrevistando. Olha, gente, um granado aqui, Mário Sena, viu? Ao lado de um grande repórter, viu? Ailton Lira, para os íntimos do Lira, aqui na Paulistano. E esse momento que você me proporciona, Lira, e abre espaço no seu canal, eu quero dizer ao povo de Sergipe, do Brasil e do mundo, onde quer que esteja um brasileiro, vai nos assistir. A partir desse momento eu fiquei um pouquinho mais famoso, fico feliz, né? Aqui no canal da... E é aniversário do nosso canal hoje, viu? Um ano. Né? Um ano de existência desse canal. Um ano de muitos anos que virão por aí. 12 mil. Enquanto o vídeo eu estiver, Deus me garante. Deus vai permitir que você fique aqui com a gente por mais alguns anos, pode ter certeza disso. E serão anos de muita satisfação. E por isso, aproveitando esse momento, eu quero mandar um abraço para sua esposa, a dona Ilma, que é uma pessoa fantástica. Quando vocês chegaram aqui, ela sempre estava na academia, ela me tratava maravilhosamente bem. Eu, na época, me recuperando do joelho, era uma das pessoas que me acompanhavam nos aparelhos, né? Foi minha grande assistente na minha academia de musculação. Quando eu vim aqui para Frei Paulo para inaugurar a Rádio Educadora, eu já vinha com o ramo, já estava no ramo de academias também, que eu fui atleta da musculação também.
Cheguei aqui forte, hoje estou meio devagar. Mas é da minha idade, né, Vitor Lira? Você E chegou aqui jovem, né? Mário foi um dos nossos alunos também. Verdade. Você chegou aqui muito jovem, né? Você chegou Cheguei aqui, era muito jovem. muito jovem. Há 30 Hoje já anos. estou com quase 65 anos. Há 32 anos atrás, se você Isso. diminuir 32 anos Eu estou aqui há 35 anos. Então, se você diminuir 35 anos da sua idade, chegou aqui um jovem. Né? Foi. Muito forte, bem Era malhado. jovem, era bem Mas agora malhado. já está com 60, já está Hoje aposentado? já Aí? estou um caco. Já está aposentado? 3 anos estou tentando, mas infelizmente o INSS me reprovou. Esse é o Brasil Isso que que eu nós estou com conhecemos. condição de trabalhar. Esse é o Brasil Ó, que o cara é conhecemos. diabético, eu estou diabético, 314, diabetes. Eu estou com hiperplasia benigna prostática, eu sou hipertenso e agora me veio a arritmia cardíaca. 2 noites quase que eu morro de um infarto por causa da arritmia. Mas graças a Deus a gente está na batalha e se medicando, né? Esse é o Brasil que conhecemos. E o INSS diz que eu tenho condição de trabalhar. Estou Tem quase condição? cego também, viu, gente? Tem Graças a condição, Deus estou Brasil? enxergando aqui a tela, dá para manusear, mas estou quase cego por causa da diabetes. É tudo manchado aqui, a gente não vê quase nada. Mas fazer o quê, né? Tem condição, Brasil. Esse homem não E o pode trabalhar. INSS diz que eu posso trabalhar, viu? Teria que ser amparado pela nossa nação. Mas são coisas do Brasil, Coisa paciência. do Brasil, é. Fé em Deus você vai conseguir. Então, Com certeza. a gente quer aqui só agradecer a você, internauta, você que nos assiste nesse exato instante, agradecer ao Ailton Lira, que me concedeu esse espaço, e dizer que a comunicação visual é interessante, Isso. mas o rádio continua sendo mágico. Exatamente. A comunicação visual é interessante. Exatamente. Você agora nos ouve e nos vê, mas o rádio é uma coisa fantástica. Exato. Você não sabe como é gostoso trabalhar O no rádio rádio. vai aonde a televisão não vai, viu, gente? Você não sabe como é gostoso trabalhar no rádio, né, a partir do momento que uma pessoa fica imaginando como você deve ser, né? De repente a magia do rádio é algo que ninguém pode descrever, então a gente agradece a Deus, né, por ter nos conduzido até agora no rádio sergipano, na comunicação, e que um dia, se ele permitir, a gente pode até chegar na TV, mas Isso, não é nossa pretensão não. Continuar no rádio vai ser legal. Um abraço, vida e saúde, eu te convido. Vai lá, mete o dedinho lá no seu aparelho. Lira TV, Lira TV Lira, viu? Esse Lira canal, com um Y. esse canal tem muita coisa gostosa e interessante de se assistir. Com Um verdade. abraço, saúde para você. Lira, um Valeu, prazer. Mário, um abração, muito obrigado, viu? Fiquei muito Felicidade. satisfeito com a sua participação aqui no nosso programa Calçada da Fama, pela Lira TV, a TV da gente. Um recado para você, meu amigo Ronaldo Silva, grande radialista, Grande começou com a gente radialista, também. verdade. Ronaldo Silva, o próximo entrevistado eu desejo que seja você, tá certo? Aqui já estou fazendo convite ao vivo, tá bom? Você sabia que ele foi o substituto do Homem do Lembranças? Ele foi O saudoso substituto Gilmar do Santos fazia um programa Lembrança na Educadora, de grande audiência toda tarde. Quando terminava o programa de Gilmar, começava o meu. Mas Ronaldo Silva realmente veio seguindo exatamente Substituiu os passos do nosso querido Ele Gilmar Santos. substituiu nada menos que nada mais que uma das mais belas vozes do rádio. Era Todo verdade, sempre. muito bonita a voz. O saudoso Gilmar Santos, com o programa Lembranças, Recordações, Saudades. Aí, valeu. Um abraço. Bom, minha gente, se inscreva aqui no nosso canal Lira TV, a TV da gente, tá? E comentem os nossos vídeos e também compartilhe com os seus amigos. Eu fico muito feliz com a sua parceria aqui conosco. Um abraço e segue aí o programa Calçada da Fama, direto da nossa sede aí na Rua Eulina Barbosa Dantas, pertinho da Rua José Gregório, né? Pertinho, no bairro União. Valeu, gente. Um abraço.